Olá, queridos! Boa noite! Boa noite e uma maravilhosa semana para você. Como passou o sábado? Eu passei o sábado maravilhoso. Graças ao poder de Deus, hoje foi um sábado, assim como todos, né? Abençoado, né? Passei a manhã na igreja, congregando com os irmãos e amigos, né? Adorando e louvando o santo nome do nosso Deus. A tarde foi tarde de missão, de aprendizado, né, de reunião, de treinamento, então foi uma bênção, né? Foi uma bênção meu dia, louvado seja Deus. E aí, como foi o seu sábado? Espero que tenha sido uma bênção também, em nome de Jesus. E, para iniciarmos a semana, vamos refletir na palavra de Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória dele. E aqui em Isaías, capítulo 61, versículo do 1 ao 3, está escrito. Deixa eu posicionar aqui melhor, para a gente refletir. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Essa mensagem foi Isaías, né, quando ele foi ungido, quando recebeu o chamado do Senhor, né, na missão, e ali ele foi ungido, né, para levar boas novas às pessoas, né, aos cansados e sobrecarregados, né, assim como hoje vivemos, né, com lutas aqui neste mundo. Então, Isaías ali, essa passagem fala sobre, né, quando ele recebeu o chamado do Senhor e ele foi ungido, assim, através do Espírito Santo, para levar as boas novas, para levar a mensagem de salvação a outra pessoa, né? E o resumo, assim também como no início, é uma profecia messiânica, né? Quando Jesus também, descrevendo a obra, né? Aqui no final dos versículos 2 e 3, descrevendo a obra de restauração espiritual e emocional, né? E o foco dela é transformar os aflitos em fortes, firmes, né, na justiça de Deus, para a glória do Senhor. Então, a missão que nós cumprimos aqui não é para a nossa glória, é para a glória do Senhor. Né? Quando a gente pede o batismo do Espírito Santo em nossa vida todos os dias, em nossos momentos com Deus, para que a gente venha a ser pessoas missionárias, assim como Isaías recebeu o chamado, cumpriu seu chamado. E nós também venhamos receber essa unção, né? A unção do Espírito Santo de Deus, nos dando sabedoria e discernimento da sua santa palavra, para levar as boas novas a outras pessoas, né? A mensagem de salvação, de esperança, de perdão, né? Para todos. E temos como reflexão aqui, como tema, o verdadeiro arrependimento. E está escrito: ao mesmo tempo que nos afligimos por causa do pecado, devemos nos alegrar no precioso privilégio de ser filhos de Deus. Muitas vezes nos entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Jesus é ferido novamente por todo o pecado, e ao olharmos para aquele a quem traspassamos, choramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. As lágrimas do penitente são apenas as gotas de chuva
que precedem o sol da santidade. Essa tristeza prenuncia a alegria, que será uma viva fonte no coração. Então, somente conheça a sua iniquidade. Reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor. Está em Jeremias 3, 13 e 12. Sobre os que choram em Sião, ele determinou dar-lhes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, que foi o verso que a gente acabou de ler aqui, né? O livro de Isaías 61, versículo 3, né? Então, é o resumo, né, do que Deus faz em nossa vida. Perdão, tinha pausado aqui. É um resumo do que Deus faz em nossa vida, né? Fazendo de nós fortes e firmes, né, na justiça de Deus para a glória do Senhor. Então, a restauração que recebemos, né, através da transformação com o poder do Espírito Santo, porque só Ele, né, para nos transformar, queridos. Mas, como eu sempre falo, nós temos que dar lugar para o Espírito Santo trabalhar em nós. Né, e está a todo tempo, Deus de braços abertos para nos ajudar, para nos guiar, para nos fortalecer nesta vida. E assim como nós pedimos, né, a unção do Espírito Santo para trabalharmos na missão que o Senhor nos confia, levar essa mensagem a outras pessoas também, temos que pedir a unção do Espírito Santo para sermos transformados, né, para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados e dizer, Senhor, me restaura, me transforma, porque eu quero ser diferente, me renova, né? Me unge em nome de Jesus, para que eu venha ser diferente, para que eu venha ser, né? Assim, transformado pelo poder do Espírito Santo. Então, essa mensagem de para Isaías, né? Que é assim, pecador como todos nós somos, ele pediu a unção e ele recebeu a unção do Espírito Santo para levar boas novas às pessoas. Porque nós também não podemos levar a mensagem de Cristo a outras pessoas, né? Estando angustiados, em pecado, temos que estar todo o tempo pedindo a unção do Espírito Santo em oração, né? Para que Deus nos transforme, nos renove nosso ser a todo tempo, porque a todo tempo nós somos pecadores. Então, precisamos disso a todo tempo, nos arrepender dos nossos pecados, nossas falhas, e pedir o batismo do Espírito Santo em nossa vida, para que venhamos, né? Assim, estarmos firmes e fortes, assim como diz aqui no final do versículo 3, né? Para que assim a gente venha ser firme e forte na justiça de Deus para a glória dele. Amém? Então, que venhamos, assim, pedir a restauração dos nossos pecados, né? Em nome de Jesus, se arrepender dos nossos pecados, pedir a restauração do nosso ser e também pedir o batismo do Espírito Santo para que venhamos ter sabedoria e discernimento da sua santa palavra para levar as boas novas de salvação a outras pessoas. Amém? Deus seja louvado por tudo, Deus continue nos abençoando, assim, né, com o seu poder para levarmos essa mensagem. Então, peço a sua ajuda, né? A você que já me ajuda, muito obrigado pela força, né? E você que ainda não está nessa missão junto conosco, junte-se a nós, né? Para compartilhar essa mensagem aos seus amigos, seus familiares, para que todos recebam a mensagem de esperança, né? Em seu coração. Amém? Uma ótima semana para você. Nesta noite eu desejo um bom descanso e que o Senhor Deus nos permita um amanhecer com vida e saúde em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Um grande abraço e até um outro qualquer momento.